Bom dia, meus irmãos. Tudo bem aí com vocês? Muito prazer, eu sou o Márcio. Eu moro na cidade de Agudos. Quantos já ouviram falar de Agudos aqui? Deixa eu ver. Olha só, quanta gente. E Bauru, quantos já ouviram falar de Bauru? Do ladinho de Agudos ali, interior de São Paulo. Tá? E para que você me conheça um pouquinho, quando eu tinha 15 anos de idade eu entrei nas drogas, comecei a usar drogas todos os dias, fumava maconha, depois maconha com crack, fumava um maço de cigarro por dia, bebida, vida de trevas, muito autodestrutiva, não tenho nem um pouco de saudade dessa vida que eu levava, e eu conto com vergonha e arrependimento aqui para vocês. E para piorar a minha situação, eu era ateu. E no último ano de escola, no terceiro colegial, meu professor de história me evangelizou dentro da sala de aula. Sentava na última carteira, com boné, brinco, gorro, eu era skatista, cabeça baixa. Meu professor de história olhou para mim e falou assim: Deus pode mudar a sua vida, e continuou dando aula de história. Eu falei: tá maluco esse professor? O que ele está falando? Mas a fé vem pelo ouvir, eu ouvi. Quando meu ouvido foi exposto a essa palavra entrou no meu coração, começou a gerar fé onde não existia. Essa fé produziu interesse por Deus. E eu fui lá na casa do meu professor. Falei: professor, você falou que Deus podia mudar minha vida. Eu estou tentando parar de usar droga e eu não consigo. Agora eu preciso dessa mudança. Como é que faz? E ele sentou comigo na sala da casa dele, me amou, investiu na minha vida, orou por mim, me evangelizou. E começou a contar para mim que Deus tinha um propósito que era eterno, mas o homem caiu desse propósito. Mas Deus enviou Jesus. E agora, através de Jesus, eu poderia nascer de novo. Eu falei assim: agora ele está maluco mesmo. Professor, eu tenho 1,91 m, como que eu vou nascer outra vez, né? Ele falou: não, Márcio. Nascer de novo é o que está escrito aqui em Atos 2,38. Ó. Tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Entendi, professor. É exatamente isso que eu tenho que fazer. E eu me arrependi. Esse arrependimento desembocou num compromisso de submissão ao senhorio de Cristo. E ele me batizou, dia 23 de maio de 2004. Há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Foi no século passado. Faz 18? Virou em 2000? Então foi ainda nesse século. Foi na década passada, né? Foi na década passada. E esse professor me batizou e eu me tornei uma nova criatura. Eu gosto muito de 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu me tornei uma nova criatura, comecei a respirar outro ar, um ar de liberdade. Nunca mais, graças a Deus, eu voltei para as drogas, para a bebida, para a mulherada, para a balada, para o cigarro. E esse meu professor de história que me evangelizou dentro da sala de aula, me batizou, ele também me discipulou, e hoje nós somos companheiros de presbitério. É o Toninho, alguns de vocês conhecem o Toninho. É ele. Então é desse buraco que eu vim e hoje eu estou aqui. Tá? Só para você me conhecer um pouquinho. Muito bem. Gente, nós estamos aí com o tema do retiro com base em Atos 13:36, que fala que Davi serviu a sua própria geração. E com base nesse tema, eu gostaria de explorar um pouquinho o momento que Davi passa o bastão para o seu filho Salomão, que é a sua próxima geração. Para que Salomão pudesse dar continuidade no legado e construísse o templo. E nós vamos passear um pouquinho em 1 Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29, para a gente ver esse momento que Davi passa o bastão para Salomão dar continuidade nesse legado. Tá? Então, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 e 2, diz o seguinte:
Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel. Vamos pular para o versículo 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos seus pés, dos pés do nosso Deus, e tinha feito o preparo para edificar. Verso 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o Senhor, a Salomão, para assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Verso 6. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei por pai. Gente, o que está acontecendo aqui? Davi queria o quê? Construir o templo. Sim ou não? Sim. E aí Deus disse o que para ele? Não. Vai ser seu filho que vai construir. E ele chamou todo o povo de Israel e contou isso para os filhos de Israel. É isso que nós lemos aqui nesses primeiros versículos de 1 Crônicas, capítulo 28. E a partir desse momento, Davi dá algumas instruções bem específicas para Salomão construir o templo e dar continuidade nesse legado. E eu gostaria de extrair aqui 4 instruções que Davi dá para seu filho Salomão dar continuidade nesse legado e edificar a casa do Senhor. Amém? As 4 instruções são: a planta da casa de Deus, a segunda é ser forte e corajoso, a terceira é coração íntegro, e a quarta é cumprir o chamado. Amém? Dada essa introdução, vamos entrar. Tá rápido? Desculpa, é que eu tenho que acelerar o negócio aqui. Até que horas que eu tenho? 11h20? Mais um pouquinho? Então, as 4 instruções são: a planta da casa de Deus, que está no versículo 12 de 1 Crônicas, capítulo 28. A planta da casa de Deus é a primeira. Segunda, ser forte e corajoso. Verso 20. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. É a segunda instrução que eu quero extrair aqui e tentar explorar um pouquinho com vocês nessa manhã. No versículo 20. A segunda é ser forte e corajoso. Tá? A terceira é coração íntegro. Verso 9. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. É a terceira instrução, coração íntegro. E a quarta e última, cumprir o chamado, que está em 1 Crônica, capítulo 29, versículo 1. É a quarta instrução, cumprir o chamado. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 1. Amém? Deu certo aí? Muito bem. Dada essa introdução, vamos entrar então, ou tentar, se não der tempo, eu corto pela metade, não tem problema. Na primeira instrução aqui, a planta da casa de Deus. Verso 12, 1 Crônicas 28, versículo 12. Diz o seguinte: também a planta de tudo que tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e todas as câmeras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Gente, então aqui Davi passou para Salomão a planta do templo, para que sirva de referência, para que sirva de ponto estável, para que Salomão soubesse os detalhes e aquilo que ele tinha que fazer. Salomão não precisava ser original. Ele precisava ser fiel. Amém? Gente, nós sabemos que nos dias de hoje, o templo, a casa de Deus, somos nós, a igreja. E a igreja, ela também tem uma planta. Você, quando vai construir uma casa, você pede para um arquiteto desenhar a planta e entrega para o mestre de obras. E vai viajar.
E muito tempo depois você volta, a casa está pronta, mas aí o pedreiro decidiu mudar a sala de lugar, o quarto ele colocou lá do outro lado, a cozinha, a janela ele mudou de lugar. O que você falaria para esse pedreiro? Da mesma forma, irmãos, nós, os edificadores da igreja, também temos que ser absolutamente fiéis à planta. Amém? Muito bem, então eu gostaria de fazer uma pequena revisão daquilo que nós temos aprendido com os nossos pais na fé, sobre a planta da igreja. E eu extraí aqui um trechinho de uma mensagem de um irmão da Argentina chamado Jorge Mitian, onde ele descreve com muita graça o que é igreja. Igreja não é um edifício material de tijolo e cimento. É uma comunidade formada por pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro. De modo que nós não vamos na igreja. Nós somos igreja. Amém? Então, se você ainda fala, eu moro a 4 quarteirões da igreja, eu esqueci minha carteira na igreja, eu proponho que você mude a sua frase. E nós podemos usar a criatividade e dizer, eu vou para o prédio, salão, galpão, reunião, encontro. Você imagina se Pedro, o apóstolo, tivesse aqui do meu lado agora. Oi, Pedro, muito prazer, meu nome é Márcio. Oi, Márcio, muito prazer. Pedro, eu tenho uma novidade para te contar. Nós estamos pintando a igreja. Pintando a igreja, Márcio? Ah, já sei, as irmãs estão na frente do espelho se maquiando, é isso que é pintar a igreja? Porque na cabeça deles, eles jamais imaginaram que um dia a gente ia chamar o prédio de igreja. Porque eles aprenderam direto com o emissor dos emissores que igrejas são pessoas que foram regeneradas pelo novo nascimento. Quando se arrependeram, foram batizadas e receberam o Espírito Santo. Igreja não é uma instituição humana de caráter jurídico legal. É a família de Deus. Não é uma denominação ou associação civil ou religiosa. É a esposa do Cordeiro. Glória a Deus. Não é propriedade de nenhuma pessoa ou de um grupo de pessoas. A igreja não pertence ao Papa, nem aos pastores e nem aos apóstolos. A igreja tem um só dono. A igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. A natureza original da igreja não tem nome próprio, é simplesmente igreja. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava na cidade de Antioquia, a igreja que estava na cidade de Corinto, a igreja que estava na cidade de Éfeso. A igreja da cidade de Jerusalém, por exemplo, tinha 12 apóstolos, mas cada apóstolo não edificava a sua denominação particular e independente uma da outra. Os 12 formavam a única liderança da única igreja que tinha naquela cidade. Você imagina se Paulo, apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora. Oi, Paulo, muito prazer, meu nome é Márcio. Oi, Márcio, muito prazer. Paulo, eu tenho uma pergunta. Que igreja você vai? Ele me diria, existe outra? Me quebrou.
Vou até tomar uma água. Tinha de Cefas também. Nós não somos responsáveis, irmãos, pela divisão da igreja. Nós somos herdeiros. E apesar disso, nós somos responsáveis por não perpetuar a divisão da igreja na nossa geração. E Deus quer levantar uma geração que não tolera a divisão. Eu profetizo aqui em nome do Senhor Jesus, Deus vai levantar homens e mulheres aqui intolerantes à divisão. Homens de unidade, de aliança, em nome do Senhor Jesus, que sabe se relacionar, que tem flexibilidade, amor, unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. O discernimento que Paulo tinha. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. Havia sido um dos homens mais usados por Deus para estender o evangelho e fundar a igreja em muitas cidades e nações do Império Romano. Tinha dons e virtudes ministeriais excepcionais. E apesar disso, jamais lhe ocorreu a possibilidade de fundar uma denominação e chamá-la de algo assim como Associação Internacional de Igrejas do Apóstolo Paulo. Ele poderia ter tido a maior denominação de sua época. Por que não fez isso? A resposta é muito simples. Deus havia revelado a ele o mistério de sua vontade, que é reunir todas as coisas debaixo de uma só cabeça, Jesus Cristo, e não de Paulo. Paulo sabia que o fundamento da igreja era Jesus Cristo e não um apóstolo. Paulo edificava sobre esse único fundamento. Paulo era consciente que a igreja pertence a Deus. Paulo se fazia servo da igreja e não senhor. Paulo sabia que apropriar-se das igrejas fundadas por ele seria uma traição contra Jesus Cristo. Efésios 1, 9 e 10 diz: desvendando-nos o mistério de sua vontade, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, dos céus como a da terra. Colossenses 1, 18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. 2 Coríntios 11, 2 diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém, meus irmãos? A planta da igreja. Nós precisamos ser absolutamente fiéis ao que nós temos aprendido. O que mais nós temos aprendido a respeito da edificação da igreja? Eu chamo de verdades revestidas de um caráter fundamental, que se constitui para nós como um ponto estável. Na pandemia, a gente participou daquela reunião da AFE, online, e aquele evangelista italiano, ele estava contando que na Europa, a igreja tinha perdido as verdades bíblicas como seu ponto estável. Agora, aquilo que sempre foi absoluto para aqueles irmãos, já era relativo. Eles perderam a verdade bíblica como ponto estável. E a igreja da Europa estava se perdendo. Mas, irmãos, a verdade bíblica continua sendo o nosso ponto estável. Amém, irmãos? Quais verdades bíblicas nós temos aprendido? O propósito eterno de Deus e a queda do homem em pecado, a vida e obra do Senhor Jesus Cristo, o novo nascimento através do arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo, Atos 2:38, a ceia do Senhor, que não é um símbolo, a comunhão com Deus, a vida em comunidade, o senhorio de Cristo, princípio de autoridade e submissão, cura da alma, dons e ministérios, critérios para o namoro cristão, função do cônjuge e criação de filhos, o matrimônio é indissolúvel e a administração de finanças. Um pequeno resumo das verdades que têm servido para nós como ponto estável. Segundo,
Sê forte e corajoso, verso 20. Primeira Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Sê forte e corajoso. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso. Murchou de novo. Para ficar marcado, quer repetir comigo? Sê forte e corajoso. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Sê forte e corajoso. Obrigado, João. Irmãos, eu tenho meditado muito nessa palavra sobre ser forte e corajoso na nossa geração. Por quê? Por causa da seguinte problemática que eu observei. Se nós, irmãos, olha só, se nós acreditarmos que tudo que Deus tem para nós é sucesso, bem-estar e sensações agradáveis, nós não saberemos lidar com o dia difícil. Aí vai faltar aquela fibra, aquela sustância, sabe aquele caldo grosso? Então, irmãos, é um grande engano buscar uma espiritualidade que nos promete um mundo fácil, gostosinho, cheio de sensações agradáveis para viver no dia de amanhã. Não é sobre buscarmos uma espiritualidade para que no dia de amanhã a gente tenha um mundo gostosinho. É sobre nós nos tornarmos as pessoas que o mundo precisa, fortes e corajosos. Eu gosto muito de uma frase do Billy Graham. Ele diz assim: coragem é contagiosa. Quando um homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Macho, tchê. Então, irmãos, nós não podemos viver aqui na Terra com uma mentalidade escapista. O que é uma mentalidade escapista? É buscar a Deus para escapar das dificuldades da vida. Não, nós não buscamos a Deus para escapar das dificuldades da vida. Nós buscamos a Deus para nos fortalecer, para enfrentar as dificuldades da vida. Nós vamos enfrentar. Se nós não enfrentarmos, a gente corre o perigo de nos tornarmos aquilo que eu chamo de geração Peter Pan. Lembra? Não tinha um desenho? Qual era o problema do Peter Pan? Ele tinha medo de amadurecer. Por quê? Porque ele não queria enfrentar as responsabilidades da vida adulta. Então ele criou um universo paralelo chamado Terra do Nunca, aonde ele poderia ser criança para sempre, chupar pirulito para sempre com seus amiguinhos. Acho que lá ele escapava do Capitão Gancho, né? Da Terra do Nunca. Tinha um inimigo até lá. Não dava para escapar. Então, irmãos, nós não podemos ser essa geração Peter Pan. Tem muita gente que fala assim, ó, eu tenho tanta saudade de quando eu era criança. Sabe por que tem saudade de quando eu era criança? Porque não precisava enfrentar as responsabilidades da vida adulta. E lembra do texto de Eclesiastes? Não diga que os dias anteriores são melhores do que hoje, porque não tem sabedoria nisso. Por quê? Porque quem está com saudade da infância é porque não quer enfrentar as dificuldades da vida adulta, as responsabilidades da vida adulta. E nós precisamos enfrentar, não tem jeito. Para isso, nós precisamos nos tornar fortes e corajosos. O menino vive por seus sentimentos, o adulto vive por seus deveres. Eu já vi muita gente falando assim, Márcio, quando eu nasci de novo, parece que a tribulação piorou. As coisas ficaram mais difíceis. Por quê? Gálatas 5,16 explica. Lá fala que tinha uma luta, uma guerra. Começou uma guerra entre a carne e o espírito. Essa guerra nós nunca tivemos antes de nascer de novo. Começou agora.
A hora que a gente passou pelo novo nascimento, o Espírito Santo entrou dentro de você e começou a lutar contra a carne, e a carne começou a lutar contra o Espírito. Essa guerra você nunca teve antes. A carne vencia todas. Nós éramos escravos, não tinha chance nenhuma. O time do Espírito nem entrava em campo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entrou dentro de nós, ele começou uma guerra. E essa guerra é nova para nós. E às vezes a gente fica assustado. Não sabe o que fazer, o que está acontecendo dentro de mim. Uma guerra entre a carne e o Espírito. Escreve isso. A tua carne vive de sentimentos, o Espírito vive de convicções. São dois leões, qual você alimentar vai ganhar. Esse eu aprendi com o Doni Gotti. Então o que nós temos que fazer, Dani? Cortar o alimento do leão errado e alimentar o leão correto. O leão correto, ele vive do quê? De convicções. Márcio, onde que eu encontro essas convicções? Te dou 5 lugares para você encontrar essas convicções, que nós temos aprendido aí. Ó. Palavra de Deus, oração, jejum, adoração e comunhão com os irmãos. Corpo. Então, igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igreja são pessoas regeneradas pelo novo nascimento que se reúnem para fortalecer as convicções uns dos outros. Mas, Márcio, eu não sinto de orar. Eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não sinto de ir na reunião. O nome disso é autossabotagem. Mas, Márcio, se eu ir na reunião sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão, você está confundindo as coisas. O nome disso não é hipocrisia, é senso de responsabilidade. Obediência. Tinha uma época que eu trabalhava numa empresa de tecnologia em Bauru, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus às 7 para entrar às 8. Olha para a minha cara, você acha que eu sentia de acordar às 6 horas da manhã, todo dia, irmão? Eu não, irmão. Eu sentia de dormir até meio-dia. Mas eu nunca perdi um dia de emprego por causa desse sentimento. Ah, Márcio, isso é hipocrisia. Não, irmão, é senso de responsabilidade. Agora, por que nós somos tão responsáveis com a nossa vida profissional e tão irresponsáveis com a nossa vida espiritual? Se é que dá para separar uma coisa da outra. Irmãos, nós não vivemos por sentimentos. Nós vivemos por convicções. Amém, meus irmãos? Mas acontece que o homem moderno, ele não gosta de viver por princípios. E de uma certa maneira ele quer forçar a Deus a adaptar o evangelho às suas necessidades. Sendo que, na verdade, é o homem que deve satisfação a Deus, e não Deus que deve satisfação ao homem. E quando nós desejamos um mundo que nos agrade, uma política que nos agrade, uma economia que nos agrade, um culto que nos agrade, sensações que nos agrade, e desejamos que a vida nos seja confortável, de uma maneira subjetiva nós estamos dizendo que Deus precisa se adaptar ao que nós queremos. Mas se você olhar na geração antes da nossa, você vai perceber que o problema que eles viam na igreja era a grande oportunidade deles arregaçar a manga e trabalhar e servir a Deus. Mas o crente do dia de hoje, ele vai no culto, a palavra até que é legal, mas o departamento de crianças é fraquinho. Levanta da cadeira e vai embora. Então, antigamente, os crentes não viravam as costas para a igreja porque ela não funcionava do jeito que ele gostava. Porque aquilo que a igreja não funcionava bem, o crente da geração deles encarava, olhava como a grande oportunidade de servir a Deus. Então, eu acho que nos falta mais fibra, substância, caldo grosso.
A fibra e a substância que nos dá estrutura para suportar o sofrimento nos falta nos dias de hoje. Maturidade é sacrifício, não é conveniência. E aí, por causa dessa tão grande fragilidade emocional que é possível notar nessa geração, a gente acaba adaptando os cultos para agradar ao homem caído que não suporta a cruz. Nós adaptamos os nossos cultos para agradar o homem caído que não suporta a cruz. A mensagem. Readaptado à mensagem. E a mensagem subliminar por trás disso é o quê? Deixa o pecador quieto, não mexa com ele, porque Deus existe para ele. Deus não está aqui para me agradar. Deus está aqui para ser temido, reverenciado, honrado, adorado. E esse quadro da nossa geração está assim por quê? Porque falta homens e mulheres de Deus que briga, que produz reforma, que confronta, que gera conflito. A falta de amor silencia o desconforto do confronto. Por quê? Qual é o contrário de amor? Não é ódio, é indiferença. Então, se eu não te amo, para mim é indiferente se você está bem ou se você está mal. Mas se eu te amo, eu vou produzir conflito. Irmão, sai dessa, vamos. Vai falar para Lutero que a reforma foi falta de amor. Não foi. Lutero amava a igreja e ele lutou pela santidade da igreja. Então, irmãos, nós precisamos de pastores que nos façam nos sentir desconfortáveis com as nossas fraquezas, não condenados. Por quê? Porque se os nossos líderes respeitar demais os nossos limites, nós vamos criar pecados de estimação. Quem vai nos incomodar? Amém, meus irmãos. Terceiro, coração íntegro. São 11h15. Tá. Terceiro, coração íntegro. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro. Quer repetir comigo para ficar marcado? Coração íntegro. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Coração íntegro. Quando eu me converti, em 2004, na década passada, 2 décadas, meu Deus, tô velho. 2 décadas passadas, quando eu me converti, eu ia na adoração e discipulado todo ano. E eu ia lá e eu ficava espiritado. Aleluiado. Melhorou? E eu via o Dani, o Azaf e o John ministrando, e eu sentava lá na frente e eu ficava chorando, Deus, eu quero ser assim um dia, Senhor, por favor. E eu via eles ministrando e eu não sabia que nem era, não sabia nem a diferença de Velho e Novo Testamento. Um dia eu fui me aventurar, porque eu via o Azaf e o Dani ministrando louvor, eu pegava o violão e eu não sabia tocar nada, eu era totalmente desafinado. Aí eu falei assim, eu vou fazer aula de canto. Aí eu arrumei um professor para fazer aula de canto, e aí eu falei assim com o professor, professor, como que nós vamos fazer? Você vai me dar 4 aulas no mês, aí depois, quando virar o mês, eu te pago? É assim que nós vamos fazer? Ele falou assim, depende, Márcio. Eu só faço isso para quem não é crente. Por quê, professor? Porque os crentes são os meus piores pagadores.
Você não é crente não, né, Márcio? Eu fiquei absurdado. Você já ficou absurdado? Alguma vez, irmão? Por quê, professor? Eu sou crente, então eu vou exigir o seu pagamento antecipado. Depois eu te dou as 4 aulas. E aí eu comecei a perceber que faltava coração íntegro, que tenha uma vida em ordem. Os crentes têm que ter uma vida em ordem diante de Deus. Os discípulos de Jesus precisam estar com a vida em ordem diante de Deus. Não com dívida. Eu gosto muito do exemplo da igreja da cidade de Jerusalém, em Atos 2, no versículo 47, fala que a igreja louvava a Deus, e caindo na graça, ou contando com a simpatia de todo o povo, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E eu fui cavar um pouco profundo essa vala, como fala o John, dessa palavra simpatia, vem do grego caris. Eu sei que a gente tem aprendido que caris é dons, mas eu tenho um aplicativo aqui o Olive Tree, que caris também significa exercer santa influência. Então, a Bíblia está dizendo que a igreja exercia santa influência sobre os habitantes daquela cidade. Então, quando fala que caía na simpatia de todo o povo, não quer dizer que a igreja fazia manobras políticas para fazer o povo gostar dela. Não. Está dizendo que a igreja exercia uma santa influência sobre os habitantes da cidade. Mas como que nós vamos exercer uma santa influência sobre os habitantes da nossa cidade se a gente fala palavrão, mente, pratica pirataria, não perdoa os outros, dirige sem carta, não paga as dívidas, joga papel na rua, fura fila, faz tramóia, gambiarra, falcatrua. Não estuda. O que vocês acham? Isso tem a ver com integridade, irmãos? Sim ou não? O que vocês acham? Tem, irmão. Integridade, coração íntegro. Eu fui com um discípulo procurar uma casa que ele estava buscando para comprar, e o corretor de imóveis perguntou o que ele fazia, e depois ele me perguntou, e quando eu falei que eu era pastor, ele me ridicularizou, deu risada, debochou. Porque na cabeça dele, pastor é sinônimo de imoral, corrupto, que não paga as dívidas. Mas Deus, Ele quer recuperar a credibilidade da igreja. E nós somos os responsáveis por voltar a dar o crédito para o Evangelho, com o nosso estilo de vida. Nós somos os responsáveis por isso. Então nós não podemos ter uma vida dupla. Nós somos a igreja do domingo, mas também temos que ser a igreja da segunda. Sem vida dupla, eu não posso dar uma esfregadinha com o pecado e depois eu dou uma esfregadinha com Deus. Eu dou uma esfregadinha com o mundão e depois eu dou uma esfregadinha com o Espírito Santo. É uma vida só. Eu nasci de novo. Sou discípulo de Jesus, essa é minha identidade. Filho de Deus, eu estou em Cristo. Esse sou eu, em qualquer lugar. Esse somos nós. Coração íntegro é amar a Deus com exclusividade. E olha só, quando eu amo a Deus com amor exclusivo, esse amor exclusivo me capacita a reagir adequadamente a todas as questões da vida. Amor por Deus exclusivo. Amém, meus irmãos? Mas nós temos um inimigo público, mas também nós temos um inimigo pessoal. Então nós precisamos de homens
que não se envergonham do Evangelho, mas que também não são vergonhas para o Evangelho. E por isso nós precisamos vencer o nosso inimigo público, que a gente está tão focado na ideologia de gênero, no aborto, mas nós também temos um inimigo pessoal. O seu inimigo pessoal é o seu eu. Por isso que Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então nós temos um inimigo público, mas nós temos um inimigo pessoal. A ideologia de gênero e o aborto é o nosso inimigo em comum, de toda a igreja brasileira. E o nosso inimigo público milita contra aquilo que é muito caro para nós. Mas a ideologia de gênero não é o nosso inimigo pessoal. O nosso inimigo pessoal somos nós. O meu inimigo pessoal sou eu mesmo. Por quê? Porque a ideologia de gênero não define se eu vou ser fiel ou infiel ao Senhor. A ideologia de gênero não define se eu vou ser um bom filho, marido, pai, discípulo, empregado, empregador, aluno, professor. O que define se eu vou viver em santidade ou não é a responsabilidade pessoal, é o fator determinante. O diabo e seus demônios existem, mas ninguém é vítima deles inocentemente. Cada um é responsável por sua atitude diante de Deus. Integridade. Então, no macro, nós resistimos à ideologia de gênero e ao aborto, mas no micro, eu produzo frutos dignos da minha vocação. Nós queremos que o nosso inimigo público seja resolvido, mas nada disso vai acontecer enquanto eu for um problema pessoal. Quando eu me torno um problema pessoal para a sociedade? Quando eu desonro a Deus com meu estilo de vida, meu linguajar, minhas finanças, imoralidade, na maneira que eu trato as pessoas, na hipocrisia de um discurso cristão edificado sobre uma sujeira que eu jogo para debaixo do tapete. Então, meus irmãos, nós não podemos nos iludir. Se opor ao aborto, se opor à ideologia de gênero, não me torna um homem aprovado por Deus. Nem os dons. Teve uma vez que em 2014, eu fui ministrar no Chile, lá em Rancagua, com o Maurício Valdívia e o Adolfo. E aí eu estava voltando no avião, olhei na janelinha, Cordilheira dos Andes, e o meu coração enganoso começou a dizer assim para mim, olha como você é usado por Deus. E eu comecei a ficar inchado. Aí um dia eu estava lendo uma nota do Jorge Mitian, e ele falava assim, ser usado por Deus não é nenhuma garantia que somos aprovados por Ele. Eu falei, meu Deus. E isso ilude, porque Deus dá os dons e Ele não toma de volta. Não é põe casaco e tira casaco. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Lembra de Romanos 11? E isso deixa a pessoa iludida. Por quê? Um pastor ele pode trair a esposa ao meio-dia e às 14h ele cura um enfermo, expulsa um demônio e faz maravilhas. E porque está fluindo a unção, nos sentimos aprovados por Deus. Mas ser usado por Deus não é nenhuma garantia que somos aprovados. Lembra de 2 Timóteo 2,15? Paulo fala para Timóteo, procura-te apresentar diante de Deus aprovado, coração íntegro. Então o fluir dos dons não pode impedir a manutenção no meu caráter. Então nós não podemos nos iludir. Se nós culparmos o diabo sempre, a gente vai pensar que a gente precisa de libertação e não de arrependimento. Mas, irmão, Deus, para finalizar, eu vou terminar aqui. Deus, Ele te observa quando ninguém está te observando. E Ele vê quando você tem tudo para pecar e mesmo assim você diz, não.
Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. Nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração. Deus, nós estamos vulneráveis, rendidos, prostrados. Trabalha conosco, Senhor, nós sabemos que somos difíceis. Mas, por favor, Deus, tem paciência conosco. Contamos com Tua longanimidade, com os irmãos que têm pastoreado a nossa vida, com Teu Espírito e com Tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos nos reposicionar nessa manhã, para que o Teu nome seja reconhecido e temido. Amém. Obrigado, irmãos. Eu passei um pouquinho aqui, desculpa, tá?